A história começa com uma competição de powerlifting. E as pessoas falam que a história está prestes a ser escrita agora. Como que um humano tem tanto poder? Esse atleta, Yu Han-sol, está prestes a levantar 10 toneladas no powerlifting. Então, nesse momento, ele respira fundo, se concentra e, levantando o peso, ele faz tanta força que a roupa dele até rasga. Os narradores vão à loucura que ele consegue levantar um pouquinho. Mas na hora de fazer todo o movimento, ele sente uma dor extrema. Ele larga o peso e cai no chão. As veias dele estão saltando pra fora, o nariz dele sangrando e ele está no chão, com as pessoas chamando a ambulância, dizendo que ele está inconsciente. E ele se pergunta se ele apagou de novo. O médico falou pra ele tomar cuidado. E ele pensa que isso não teria acontecido se o seu corpo fosse só composto de músculos. Isso porque ele tem uma habilidade épica chamada de crescimento muscular ilimitado. E o prota pensa que geralmente as pessoas não gostam dos mais musculosos, não é? É uma pergunta difícil dizer. Ele quer ficar mais poderoso ou quer ficar mais bonito? Agora, não é hora de ficar pensando nisso. E ele também obtém as habilidades Olho de Águia e a Mente Calma. E o Han-sol se pergunta quem que tá sussurrando no ouvido dele. E ele se pergunta, será que eu pedi o peito de frango? E o sistema aparece dizendo que ele conseguiu alcançar uma espécie lendária. Agora, ele é um bodybuilder. Então, acordando, ele se vê diante de galinhas enormes e bem gordas. Elas ficam bicando ele até ele acordar e se pergunta o que tá acontecendo. Ele se pergunta se agora há pouco não tava fazendo powerlifting. Só que então a habilidade dele de calma é ativada. Então ele começa a se acalmar, ele vê o horizonte e ele se pergunta se tá numa pradaria com galinhas enormes. Ele se pergunta se ele resumir isso, talvez ele tenha ido pro inferno. Ele acha que morreu fazendo powerlifting e veio parar pra esse purgatório cheio de galinhas gordas. Isso de tanto comer frango na vida dele. E o Han-sol fica assustado com essas galinhas gigantes. Por que elas estão atacando ele? Mas enquanto elas bicam o rosto dele, ele dá um socão em uma e fala pra parar de encher o saco. E fala que já tá puto por ter pulado o whey do dia. Mas olhando bem, usando a habilidade dele de Olho de Águia, ele analisa a quantidade de proteínas que tem nos oponentes. E essa galinha gigante tem 68 quilos de pura proteína. E o Han-sol se pergunta, o que é isso? Será que é aquela voz que tava falando na cabeça dele que fez isso? Mas ele pensa então que se é assim, vai valer a pena. E ele parte sedento pra comer essa galinha. A galinha desesperada mal consegue fazer nada. Então mais tarde sobrou só os ossos delas. Ele comeu tudo. Ele fez uma fogueirinha e assou todas as galinhas. Mas ele pensa que tem algo incomodando ele. Ele se pergunta se o seu braço era tão fino assim. E por que o peito dele tá menor? Ele consegue até coçar as próprias costas. E ele fica se perguntando, o esforço nunca vai me trair, não é? Mas indo até uma lagoa, ele olha o seu reflexo e se pergunta se o seu trabalho duro não foi em vão, não é? Mas quando vê seu corpo, fica completamente chocado e triste e desesperado, se perguntando, cadê os seus músculos? E ele se pergunta do que adianta viver agora. Não importa mais nada pra ele. Mas ele pensa que pra deixar de ser um frango, ele precisa malhar novamente. Então ele pega uma árvore inteira e coloca nos ombros. E simplesmente começa a carregar ela. E ele se acalma novamente e fala pra não se estressar. Então ele simplesmente começa a fazer agachamento com a árvore. E ele pensa que o esforço nunca vai traí-lo. O esforço sempre vale a pena. Então ele começa a agachar e pular. Agachar e pular. Depois de 3 meses só nesse lugar. E ele fala que o esforço de verdade não compensa porra nenhuma. Ele não ganhou nada de músculo. Mas ele fala que pelo menos ainda tem proteína suficiente. E ele fala que vai começar do zero para se tornar um maromba novamente. Mas enquanto ele fala isso, tem uma galinha do tamanho de um dinossauro encarando ele. E quando ele olha, se pergunta o que diabos é isso? E essa galinha enorme começa a correr atrás dele. E ele se pergunta o que foi que ele fez. Ele só queria ter seus músculos de volta. E ele se pergunta se é pedir muito só ter seus músculos. Então aquela galinha dá uma bicada muito potente no chão, que chega a racha, mas ele consegue se esquivar. E o Han-sol pensa que essa galinha é muito poderosa. Se fosse acertado, ele teria morrido. Mas ele pensa que a coisa mais perigosa nessa galinha é que os músculos do peito dela são enormes. Ele mal consegue parar de olhar de tão legais que são os músculos. E ele se pergunta se bater as asas aumenta o peito da galinha? Será que ele pode fazer uma máquina pra malhar o peito? E o Han-sol pensa que não estava crescendo porque era fraco, mas ele só treinou resistência. Ele esqueceu de deixar os músculos pequenos fortes também. É por isso que ele não tá enorme. E enquanto ele corre, ele pensa que não quer morrer, mas também quer ter um peitão forte. Só que então aquelas galinhas gordas fecham o caminho dele e ele pensa que elas devem estar fazendo de
propósito. E ele fala que não precisa delas agora. E enquanto ele corre daquela galinha enorme que tá tentando matar ele, a habilidade dele analisa ela também. E ela tem 12.000 quilos de proteína. E o sistema avisa pra ele que o inimigo tem uma grande quantidade de proteína. E que se ele comer o peito dessa criatura, essa Cocatris, a habilidade dele de recuperação muscular será adicionada. E o Han Solo se pergunta, recuperação muscular? Então, ao invés de correr, ele se esquiva e vai bem pra frente dela. E o Han Solo pensa que a maioria das pessoas pensam que o músculo só cresce se você treinar. Mas na verdade, durante o treino, os músculos são destruídos. E com o tempo, a capacidade e força muscular diminui. Mas quando as pessoas comem e dormem direito, os músculos feridos crescem mais do que o normal. E é isso que se chama recuperação muscular. Resumindo, os músculos não se fortalecem somente treinando, mas sim quando treinam e descansam. Então, se o músculo se recuperar rápido, ele cresce rápido. E ele pensa que se crescer rápido, ele vai deixar de ser um frango. Então ele dá um pulão na direção dessa galinha enorme que erra o ataque e bate na árvore. E o Han Solo fala que vale a pena arriscar a vida dele para conseguir parar de ser um frango. Então ele começa a contrair tanto seus músculos que o sistema fala que ele está em perigo. E pergunta se ele quer desativar os músculos contraídos atuais. E o Han Solo fala que sim. Então ele ultrapassa o limite da quantia de músculos. Então ele simplesmente fica com um bração enorme, composto somente por músculos puros. Mas a galinha ainda queria matá-lo. Só que o Han Solo parte pra cima com esse braço enorme agora e faz a postura de carregar um halter. E simplesmente dá um socão dentro da boca dessa galinha que tava com a boca aberta. E a galinha não entende nada desse poder, porque ela simplesmente é esmagada por esse soco e tem sua cabeça arrancada no mesmo momento. E o sistema avisa que a duração muscular dele se esgotou e os músculos dele vão voltar ao normal. E o Han Solo fala que não se importa nem um pouquinho, porque ele conseguiu a sua janta. E ele cai junto da galinha enorme no chão. E ele conseguiu a habilidade de recuperação muscular incrível. Então, enquanto comia aquela galinha enorme, ele pensa que não sabia que tipo de lugar era esse que ele está agora. E ele fica se perguntando, ué, meus músculos desapareceram novamente? E ele pensa que não sabia que tipo de criatura vivia aqui, e em que tipo de situação ele estava. Então, nesse momento, havia umas criaturas esquisitas espreitando por ele nas moitas. Pareciam zumbis, eram pessoas magras e cinzas. E enquanto uns babavam, outros falavam pra parar de babar desse jeito. E o outro fala que é porque faz muito tempo que ele não sente cheiro de carne. E ele fala que aquele cara, ele venceu o Cocatris. Será que realmente foi ele? Não parece. Então esse magricela vai na frente pra perguntar. Mas o outro pergunta se ele for um monstro, na verdade. E enquanto o prota come, ele percebe que tem pessoas ali olhando. E ele pergunta o que são eles. E ele fala que se apresentam como Ghouls, da região da Mina Alien. E o olho de águia dele analisa essas criaturas. Esse Ghoul que tá na frente tem somente 2,6 kg de proteína. Mas o prota pensa que isso é tão esquisito, ele não vai ver esse tipo de criatura que vive e fala com ele como proteína. E ele pensa que nunca tinha ouvido falar sobre um Ghoul antes. E o Ghoul pergunta pra ele se ele sabe quem que venceu aquele Cocatris. E o prota pergunta, aquela galinha enorme que deu essa carne aqui? Ele fala que foi ele que matou. E os Ghouls comemoram por ter encontrado ele. Então os Ghouls vão contando a história deles. E resumindo, desde que o monstro mais poderoso morreu, uma batalha territorial entre espécies está acontecendo na Mina Alien. Só que enquanto isso, o prota tá pensando que o Ghoul tem uma perna tão fininha, ele pensa que partiria de uma vez se batesse numa rocha. Mas só que o Ghoul continua dizendo que o Cocatris tem um intelecto muito baixo, só que é muito territorialista. E os Ghouls falam que querem pedir um favor pra ele, já que ele matou o Cocatris. E eles falaram, só que o prota pediu pra repetir mais 9 vezes. Só que o prota fala que eles têm que repetir até 10 vezes. E fala qualquer coisa que ele for tentar, tem que tentar pelo menos 10 vezes. E os Ghouls ficam meio decepcionados e falam que vão embora, porque ele não vai ajudar. E o prota fala que não é nada pessoal, ele só tá ocupado aumentando seus músculos. E um dos Ghouls fala pros outros que eles têm que parar de perder tempo, ninguém vai ajudá-los. E o outro que veio se apresentando fala pro prota que tudo bem, todo mundo tem suas razões, não é? Mas ele fala que mesmo assim, eles podem pegar um pouco do frango, ele não vai conseguir comer isso tudo sozinho antes de estragar. E os Ghouls falam que aceitam, afinal não comem carne há um bom tempo, né? E o prota fala que vai dar isso pra se desculpar com eles. Então aquele pedação enorme de peito de frango, o Ghoul tá indo pegar e o prota pensa, espera, será que ele pode simplesmente deixar isso acontecer? Se aquele Ghoul pegar o peito de frango, as costas dele vão quebrar, com certeza. E o prota fala, ei, peraí. Ele pergunta pro Ghoul se ele sabe o quão perigoso é um peso morto se ele fizer a postura errada. Por que ele acha que powerlifting se chama assim? E ele fala que o Ghoul quase disse adeus às suas costas. Ele quase perdeu as costas, ele tá entendendo isso? E o Ghoul pede desculpas e se pergunta o que ele fez de errado. Só que o prota pergunta se eles sabem o que é um peso morto. E os Ghouls ficam confusos, na verdade. E o prota fala que é por isso que o corpo deles é assim. E o prota pensa que o professor dele disse pra ele uma coisa na escola primária. O professor disse que ele pode aprender
enquanto ensina uma pessoa. Portanto, se os músculos dele pararem de crescer, ele pode tentar ensinar aos outros. Isso vai ajudá-lo. E o Prota pensa, ajudar os outros, não é? Então, enquanto isso, os 3 Ghouls estavam levando aquele peitão de frango juntos, só que o Prota aparece pra ajudar. E ele com uma mão só consegue carregar aquilo e fala que vai levar pra casa deles. E os Ghouls perguntam se realmente ele vai ajudá-los com isso? E ele fala que é claro. E então, no dia seguinte, bem de manhãzinha, na Vila Ghoul, o líder dá boas-vindas para o Hansol. Ele se apresenta como o Lord Ghoul, aquele que governa sobre os Ghouls. E pergunta se houve algum inconveniente pra ele vir de um lugar tão longe assim. E o Prota se pergunta, como assim Lord? É como se fosse um chefe de uma tribo? E o Prota fala que na verdade não tem nenhum inconveniente. E o Prota pensa que esse Lord, ele tem membros finos e muita gordura na barriga. Isso é falta de exercício junto com obesidade. Tem certeza de que ele gosta de beber álcool, não é? E o líder fala que agradece pelo presente que lhe deu. E também ordenou que outros Ghouls trouxessem o resto da carne. E o Prota fala que se são só Ghouls que estão levando, vai demorar um pouco, né? E o Lorde dá uma risada e pergunta se ele tá preocupado com os Ghouls, pessoas tão humildes. E o Hansol pensa que não gostou nada desse gordão. E fala pra ele ir direto ao assunto. E o Lorde fala que eles tiveram alguns probleminhas porque ele matou o Cocatris. Como pode ver, eles são os mais fracos que vivem nessa mina. A espécie deles é fraca em luta física e não pode nem mesmo usar uma habilidade, exceto o Lorde. Então todo mundo aqui come somente restos. E o Hansol pergunta o que são habilidades. E o Prota pensa que talvez tenha ouvido falar disso, aquela voz na cabeça dele. E o Lorde pergunta, como assim o que é uma habilidade? Ele não sabe? Ele tá brincando, né? E o Hansol fala que não. Então o Lorde começa a dar uma risada e fala pra trazer os Ghouls que trouxeram esse humano aqui. Então eles vão chegando, com medo, é claro. E o Lorde manda que se ajoelhem. E o que tem os cabelinhos na frente pergunta por que eles foram chamados aqui. E o Lorde fala que eles podem não estar cientes dos seus próprios pecados. E pede para que tragam aquela coisa. E essa coisa era um grande tacape de madeira. E o Lorde fala que ser fiel a um monstro tem sido uma regra divina seguida por monstros por um longo tempo. E é por isso que ele queria convencer a pessoa que venceu o Cocatris a fazer dele seu subordinado. Mas eles mentiram pra ele? Então vão pagar com a vida. Então ele usa um tipo de habilidade naquele grande tacape, que é multiplicar a própria força em 2 vezes. E quando ele bate, surge um grande estrondo. Mas o Hansol pergunta o que ele tá fazendo, hein? O Hansol simplesmente segurou o tacape com uma mão só e fala que ele está desperdiçando o tempo das pessoas aqui. Além de fazer isso com pessoas só porque são mais fracas, essa é a cultura da aldeia? E pede pro Lorde responder de uma vez. E o Lorde se pergunta se a habilidade dele, que duplica a força, não foi ativada? Talvez não tenha usado muito bem a sua própria força. Não tem como esse moleque ter segurado o tacape com toda a força que ele tinha. Não, ele deve ter batido errado. E ele fala que o Hansol é muito sortudo, porque vai mostrar agora o que é a habilidade dele de verdade. A habilidade dele se chama Forte e Bruto, que pode multiplicar o peso de um objeto. Pode multiplicar de 2 a 10 vezes. E o Hansol se pergunta, multiplicar o peso? Isso é fantástico! E o Lorde fala que com a mana dele pode aumentar até 9 vezes. E ele pergunta se multiplicar por 9 vezes, o que vai acontecer com o Hansol? Só que enquanto isso, o Hansol tá pensando que essa habilidade é muito útil pra fazer várias séries de academia. Só que o Lorde usa muito do seu poder e multiplica o peso por 4. E os Ghouls estavam apavorados com isso, mas o Prota simplesmente bloqueia com um braço e esmigalha aquele tacape de madeira. E o Ghoul, é claro, fica completamente incrédulo. E o Hansol fala que a habilidade dele é bem legal, mas ele é um desperdício usando ela. Só que o Hansol acha que ainda pior do que isso é a personalidade dele. Então ele chega bem pertinho do Lorde e pensa no exercício novamente, braço para cima. E com esse movimento ele começa a enforcar o Lorde. Só que ele tava segurando naquela gordurinha da papada do Lorde. E o Hansol pergunta se ele se acha tão poderoso assim, a ponto de decidir quem vive e quem morre, e fala que ele não é tão forte assim. E pergunta quais são os princípios dele, hein? Quais são os 3 grandes dele? E o Lorde pergunta, como assim 3 grandes? E o Prota fala que existem 3 exercícios, o supino, o agachamento e o levantamento terra. O peso total desses 3 exercícios, que se diz serem os mais importantes, é conhecido como os 3 grandes de uma pessoa. E ele se pergunta se ninguém ali sabe disso, e ele pensa que foi assim que começou o grande confronto. Então, na vila, ele reuniu todos os Ghouls, e o líder Ghoul pergunta pro Prota se ele quer que ele levante esse peso, e o Lorde fala que ele tem que cumprir com a promessa que fez.
Se o Prota perder no levantamento terra, vai ter que se tornar subordinado do Lord Go. Mas o Prota fala pra ele manter a postura dele, senão vai machucar as costas. E o Lorde pensa que o Han Solo é um idiota. Isso porque a habilidade dele também pode diminuir o peso das coisas. Então ele divide o peso por 1/4. Então ele consegue levantar os 200 quilos facilmente, porque pra ele se tornou 50 quilos. O Lorde fala que é a vez do Han Solo. E o Han Solo fala que ele foi até que bem. Só que da próxima vez ele pode usar um pouco os glúteos, sabe? E ele fala pra todos os Gols ali também observarem muito bem o que ele vai fazer. E ele começa a se alongar, a se aquecer. E ele pensa que o levantamento terra é um exercício de corpo inteiro e pode medir a força que um humano tem. As pessoas geralmente pensam que só se usa o músculo das costas para fazer o levantamento terra, mas a parte mais usada é a parte inferior do corpo. Já que pode causar um ferimento, a articulação do quadril deve ser devidamente aquecida e certificar-se de que seja realizada em uma postura adequada. A primeira postura do levantamento terra, ele tem que ficar bem ereto, com os pés afastados na largura dos ombros. A segunda coisa é abrir bem o peito e endireitar a postura, aplicando força nas costas, lombares, núcleo, que é a barriga, e nos glúteos. O terceiro movimento é passar a barra pela canela e pela coxa no movimento vertical. Então, levantando a barra com força, mantendo a sola dos pés bem firme no chão. E o Prota pensa que o quarto passo é fazer a barra atingir o nível do joelho. E então, enquanto ele levanta, o Lorde estava planejando algo maligno com ele. O Lorde pensa que vai aumentar o peso daquilo em 4 vezes. Só que então, o Han Solo faz muita força segurando bem a barra, só que ele simplesmente não só levanta, ele arremessa pra muito alto. E todos os Gols ficam completamente chocados. E o Han Solo pensa que é uma pena, ele não conseguiu controlar a força. E ele pede desculpa, falando que vão ter que pegar outra barra. Mas o Lorde estava tão incrédulo que ele reverencia o Prota. E todos ajoelham diante do novo Lorde dos Gols. E o sistema avisa que ele conseguiu o título de Lord Go. Então, depois de um tempo, o Prota pensa que o Lord Go, o antigo Lord Go, perdeu um terceiro round pra ele. Então começou a obedecê-lo. E havia várias coisas que ele havia aprendido com esse Go. Surpreendentemente, esse lugar era um mundo diferente daquele que ele nasceu. Esse mundo é chamado de Laisha e tem um conceito sólido de que os fortes comem os fracos. Por isso que o Lord Go se tornou leal a ele. O Han Solo fala que é um pouco confuso, então vai chamar ele de Gulord. É meio irônico, né? Porque ele é gordo, então deixa pra lá. Então Gulord fala que eles chegaram. Esse aqui é o terreno onde treinam os guerreiros. E o Han Solo já esperava que fosse péssimo, mas olhando pro campo de treinamento, não achou que fosse tão péssimo assim. E o Han Solo pergunta que tipo de treinamento eles fazem aqui. E o Gulord fala que não tem nenhum conhecimento sobre isso, na verdade. E o Han Solo fala que não importa. Ele, como é um treinador de primeira classe, consegue fazer as máquinas pra isso. E pede que todos os Gols se reúnam em 5 filas. Daí quando os Gols se reúnem, eles estão meio confusos, olhando pros lados. E o Han Solo disse que ouviu falar que os Gols são os mais fracos. Mas nesse estado, pelo amor de Deus, eles estão comendo o resto de monstros. O que eles acham que precisam nesse momento? Trabalho em equipe? Informação sobre o oponente? Não. Eles precisam de um corpo forte. E ele fala que a partir de agora, durante 3 meses, vão ser treinados para que se tornem guerreiros de verdade. E os Gols ficam se perguntando se realmente isso é possível em somente 3 meses. E um Gol fala que é verdade, eles precisam disso. E o Han Solo pergunta se eles gostaram? Isso é muito bom. E pede que eles façam uma posição de descanso inclinada frontal. Os Gols obviamente não entendem. Daí o Prota faz a posição e manda todo mundo fazer agora. E cada um fazia de um jeito diferente. E o Han Solo, possesso, fala que vão começar com o aquecimento, com as flexões. Eles vão fazer 100 flexões. Então, 3 horas depois, os coitados dos Gols estavam mortos. Quer dizer, quase, ainda não, mas estavam sofrendo, não conseguiam fazer mais nenhuma. Enquanto isso, o Prota estava na flexão 76.224. Enquanto ele fazia 80.000 flexões por segundo, alguém chega nele e o Gulord, que estava colocando uma pedra pesada em cima dele, com o peso aumentado pela habilidade, ele fala que nenhum Gol conseguiu fazer mais. O Prota fala que então tudo bem, depois de mais 100 flexões que ele fizer, eles vão fazer a refeição. E os Gols se perguntam que depois de 700 flexões, eles vão ter que fazer mais 100 ainda? Eles vão morrer, eles não aguentam mais. E o outro fala que era até melhor manter o outro gordão como Lorde. Mas o Prota fala que é o suficiente, manda todo mundo se levantar. E enquanto os Gols falavam suas reclamações e sofriam, o Han Solo manda todos ficarem de pé. E eles agradecem que acabou. E o outro fala que parece que vai despedaçar. E o cara fala que bom que eles vão comer agora. Mas o Han Solo tava pronto pra dar a maior bronca da vida deles. E fala que é por isso que são chamados de mais fracos.
por conta dessa mentalidade. Eles realmente estão se sentindo bem de serem chamados de fracotes. Esse lugar é uma região selvagem. Logo, serão devorados pelos mais fortes. Como eles podem viver fugindo a vida inteira, enquanto as famílias e amigos deles morrem? Se eles são esse tipo de lixo, ele recusa a treiná-los. Então, quem quiser pode ir embora, mas quem continuar vai ter que fazer todos os exercícios sem reclamar. O importante é confiar no processo. Então, uma questão é levantada. Quem é o melhor treinador? Aquele que tem grande conhecimento sobre os músculos? Aquele que atingiu um limite com seu próprio corpo? Pode ser que sim, para alguns deles. Eles podem dar um grande resultado com esse conhecimento, mas eles não são os melhores. O melhor treinador é aquele que pode motivar o que não estão determinados a fazer isso. E o prota manda todo mundo empurrar esse chão e fazer flexão como se fossem morrer. Tem que usar todas as forças para empurrar pra longe que são fracos. Eles têm que proteger sua família. Pai com a mão direita e mãe com a mão esquerda. Eles conseguem, eles podem fazer isso. Eles têm que empurrar para aliviar o fardo de seus pais, para o renascimento dessa tribo. Então os Ghouls começam a gritar, fazer muita força até chorar. Mas o Hansol continua. Continuem! Então todos os Ghouls se motivam e continuam fazendo flexões. E é explicado que com um pouco de motivação, todos os Ghouls pararam de reclamar. E isso provou que o Hansol estava certo. Não estava claro se ele percebeu que tinha tal habilidade, mas naquele momento, a habilidade que ele tem de treinador aumentou de nível. E o sistema fala que ele completou condições e que a habilidade dele, Olho de Águia, evoluiu do nível 1 para o 2. Então, 3 meses depois, naquele mesmo lugar, o que parece ser algumas criaturas encapuzadas estavam passando pela floresta. E era como se fossem homens de lagarto, e perguntam se realmente a Vila Ghoul é pra cá, e o outro fala que sim, tinha uma aqui, está confirmado. Até que eles finalmente conseguem ver o lugar. E um deles fala se eles precisam de informação antes de entrar, mas o outro fala que é claro que não, são pobres e fraquinhos Ghouls. Eles e os homens de lagarto vão acabar com a raça deles, e vão transformar aqui na primeira colônia deles. Enquanto isso, ambos o Prota e o Gulord estavam vendo eles se aproximando. E o Gulord fala que eles são os homens lagarto, mas o Prota fala que eles têm as perninhas muito finas. Daí o Hansol manda a galera do supino estufar o peito, inspirando, colocando força no estômago, forçando o esfíncter, observando os oponentes passando e empurrando as pedras. Então essa armadilha dos Ghouls começa a simplesmente matar todos os homens lagarto. E os que sobrevivem se perguntam que diabos é isso? E o Hansol fala que isso é simples. Foram os Ghouls, que não são a raça mais fraca agora. E estavam lá todos os Ghouls bombados. Enquanto isso, os homens lagartos estavam sendo esmagados facilmente por essas pedras. E um deles pensa que nesse ritmo, eles que serão aniquilados. Mas ele pensa que vencer o chefe dos Ghouls vai mudar isso. E ele sente o poder do Gulord, o poder da mana dele. Ele deve ser o chefe. Mas mesmo assim, é apenas um Ghoul. Ele não vai perder. E o Homem Lagarto fala pro Ghoul Lord não se esconder atrás do subordinado e vir pro combate contra ele. Ele quer terminar isso no mano a mano. E o Ghoul Lord pergunta pro Hansol o que ele vai fazer. Daí o Hansol pensa por um momento e o Prota pensa que uma vez ele criou uma iguana quando era mais jovem. Era uma espécie rara chamada crocodilo do mar. E ele sempre babava quando queria brincar, mas ele tinha uma mordida extremamente forte. A força da mordida de um crocodilo marinho é de pelo menos 540 quilos por centímetro. É uma potência que pesa pelo menos quase 2 toneladas. E uma força de mordida tão poderosa quanto essa não conseguiu nem perfurar os músculos treinados do Hansol. O crocodilo simplesmente quebrou os dentes. E o Hansol fala pra esse crocodilo que sabe o que fazer quando o animal de estimação não obedece. E nisso o crocodilo fica cagado de medo. E o Hansol no presente agora se lembra. Então ele parte rapidamente na direção do Homem Lagarto e ele pergunta se o Lord Ghoul está aceitando a derrota. Só que nesse momento o Hansol agarra o Homem Lagarto e fala que a primeira coisa pra fazer com esse animal de estimação é jogá-lo no chão. E nesse momento o Homem Lagarto cospe sangue. O Hansol fala que então o próximo passo é perguntar se ele ainda está tão intimidante assim. E o Homem Lagarto fica apavorado pedindo pra tirar esse cara de cima dele. E o Hansol pensa que ouviu falar quando era jovem que deveria deixar os animais saberem que ele é o mais forte. E ele fica repetindo: eu sou mais forte, eu sou mais forte, eu sou mais forte. Mas o Homem Lagarto tava pedindo pra soltar ele. Só que o Hansol simplesmente encara ele de forma tão amedrontadora que o Homem Lagarto se caga inteiro e fala que se rende. E o Hansol fala que essas coisas que ensinam nos livros é realmente verdade, né? Daí os Ghouls começam a comemorar e o Homem Lagarto pede pra ser solto agora. E enquanto isso, num lugar não tão distante, na mina Alien, lá no Ducado de Urdo, havia uma pessoa abençoando 3 cavaleiros. E
ela fala que é uma bênção ter 3 pessoas talentosas como eles nesse pequeno país. E esse é o Lorde Feudal do Ducado de Urdo, o Conde Urdo. E o Conde quer que eles cumpram a missão de investigar o desaparecimento dos Cocatres. E os cavaleiros falam que vão dar o seu melhor para cumprir a missão. Então, eles vão lentamente saindo da sala do trono do Conde, e o Conde pergunta pro general se eles podem mesmo atribuir essa missão tão importante para esses garotos. E a general fala para não se preocupar, não. Ela fala que esses guerreiros ainda podem ser jovens, mas são gênios. O Liper é conhecido por jogar com seus oponentes com sua técnica de espada. Ele literalmente brinca em campo de batalha. Em termos de técnica, ele é o melhor em ataques, surpresas e um mestre da espada. Quanto ao Rendard, que está sempre com ele, usa sua espada forte e resistente, ao contrário do Liper. Ele tem um grande poder, uma força bruta enorme, capaz de cortar seus inimigos de uma vez só. E ele faz isso com uma armadura e uma espada cega. Se os dois estiverem juntos em campo de batalha, não tem como serem derrotados. E o Conde fala que esses dois parecem confiáveis. Mas e aquele terceiro? A general fala que ele não é talentoso com espadas. Como é que ela pode dizer isso? Ele trabalha duro. Então o Conde pergunta por que a general mandou ele junto. E ela fala que é porque eles são amigos desde a infância. E os dois gênios gostam bastante dele, então não poderiam deixá-lo de fora. Então, enquanto isso, o trio passava por uma floresta. Só que um grupo de goblins estava pronto para emboscá-los. E enquanto o goblin mirava sua flecha, de repente o Liper literalmente se teletransporta de tão rápido e aparece atrás daquele goblin. O goblin mesmo assim atira a flecha, porque nem tinha percebido o Liper. E nesse momento, o grandão de trás que tava com a sacola simplesmente vê a flecha passando e não faz nada. Mas ele percebe que tem um grupo de goblins enorme atrás deles agora. Mas também tinham hobgoblins misturados. E o Liper fala pro Rendard que ele quase colocou o blog em perigo. E o Rendard fala que é verdade, foi tudo culpa dele. Enquanto isso, o blog tava pensando que tem inveja deles dois. Eles 3 tiveram o mesmo treinamento, mas porque só ele é fraco? Como que alguém como ele, que não tem talento, pode ficar mais forte? E ele pede essa resposta pra Deus, se houver um aqui. Enquanto isso, lá tava o Prota, fazendo vários exercícios novamente, várias repetições. Só que enquanto isso, tinha alguém pedindo ajuda, falando que não aguentava mais. E o Prota fala pro Gol do lado dele, que disse que não aguentam mais. O Gol fala então que não tem outra escolha, não é? Então o Gol levanta as pernas de um coitado de um homem lagarto, e eles falam que vão fazer as flexões do zero, só que agora com ajuda, hein? E o homem lagarto pergunta o que diabos isso significa? E então mais tarde, os homens lagartos estavam partindo e agradecendo o Prota pela ajuda com o treinamento. E o Hansol fala, que isso, nada, se quiserem fazer um treinamento de novo, só passar aqui. E os Gols falam que eles são bem-vindos aqui para treinar com eles. Aí o homem lagarto só encara isso e fala que ele vai embora agora. E o Hansol pensa que os Gols estão realmente bem bombados. Ele também ficou surpreso da primeira vez que viu isso. Então é explicado sobre o deload. Quando uma pessoa se exercita, seus músculos se machucam e crescem ao se recuperarem. No entanto, se a fadiga se acumula no sistema nervoso central, a capacidade de realizar exercícios pode diminuir ou causar lesões. Para evitar isso, é necessário descansar para evitar a fadiga excessiva, o que é chamado de deload. E o Hansol pensa que na 9ª semana de treinamento, eles sentiram bastante fadiga. E ele pensou que isso era um momento de um deload. E o que veio no dia seguinte surpreendeu ele. Os Gols cumprimentaram ele, só que estavam muito mais fortes. E o Prota pensa que eles cresceram não só de músculos, mas também de altura. E usando seu olho de águia, ele percebe que eles agora tinham 8% de gordura corporal e evoluíram de Gol para Gol bombado. O Hansol se pergunta, bombado? Tá, de qualquer maneira, o deload foi bom, não foi? Então, no momento presente, o Hansol fala que os homens lagarto foram embora. Então eles podem jantar agora. Então o Gol pergunta se eles podem caçar sozinhos hoje? E o Hansol pergunta se eles querem pular os exercícios, não querem? E o Gol fica meio nervoso e fala que não, na verdade, eles nunca mataram um desses bichos antes. Até agora, eles só transportaram os coques que ele mesmo matou. Só que eles também querem testar o poder do peitoral deles. O Hansol fala que então beleza. E o Hansol pensa que isso é bom. Agora ele vai poder treinar mais sozinho, para aumentar ainda mais seus músculos. E o Golord se pergunta se eles realmente podem vencer isso. E o Hansol pergunta, vencer o quê? Só que o Golord fica nervoso, falando que desculpa. Ele tava se perguntando se eles podem vencer, se eles se unissem, só que ele esqueceu que eles estão fortes agora e pede desculpas. Mas o Hansol fala pra não se preocupar com isso. O Hansol fala que com ele, eles estarão seguros. Ele nunca vai perder pra ninguém no levantamento terra. Então mais tarde eles partem pra essa aventura. Só que no caminho, todos eles estavam fazendo agachamento e perguntando pro Hansol se realmente eles tinham que fazer isso. E o Hansol pensa que a postura deles até que não tá tão ruim não. Só que nesse momento, um dos Gol torce o pé. Enquanto ele tá lá lesionado, o pessoal fica preocupado com ele tá até chorando de dor. Então o Hansol encara por um momento e todos param o que estavam fazendo. Enquanto isso, o Blog estava sendo treinado com a espada. E ele pensa que o Liper e o Rendard entraram numa discussão por conta daquela coisa que aconteceu com os Goblins. E isso é culpa dele, porque se preocuparam com ele. Porque ele é fraco. Se ele fosse forte o suficiente, não teriam que se preocupar com ele. Então, ele precisa ficar
ficar mais forte. Ele vai treinar enquanto seus amigos dormem. Só que então, uma mão pega na que ele tá segurando a espada. E era o Leaper que fala pra ele fazer um movimento um pouco maior, com um pouco mais de força. E o blog pergunta se ele acordou o Leaper, e o Leaper fala que claro que não, bobinho. Ele só veio aqui para ajudar o seu querido amigo. E eles sabiam o tempo todo que ele estava treinando durante a noite, só fingiram que não. E talvez com alguns feedbacks, ele ficasse melhor no seu treinamento, não é? E o blog com o rosto sendo agarrado pergunta por que o Leaper tá ficando com o rosto vermelhinho? E ele começa a rir com isso e o blog se pergunta por que ele tá rindo tanto. Só que o Rendard aparece e pergunta o que eles estão fazendo sem ele, hein? E os dois tomam um susto com isso. E o blog fala que nada, ele só tava praticando, aí o Leaper apareceu, só que o Leaper manda ele ficar quieto e pergunta por que ele ousa estar aqui, a pessoa que colocou o blog em perigo. E o Rendard fala que já tá na hora de dormir, não é Leaper, senão eles estarão lentos amanhã. E o Rendard fala que o blog tem que dormir para ter o seu soninho de princesa. E o blog se pergunta, é o quê? Só que o Leaper bota a mão mais forte na boca dele e o Leaper fala que não concorda com isso. Mas o Rendard manda ele tomar cuidado. E o Leaper fala que tudo bem, já tá bom por hoje e manda o blog dormir. Mas o blog pergunta por que os dois estavam lutando sobre o horário que ele dorme. Só que enquanto isso, algo se movia na floresta. E o Leaper fala, como assim por quê? Porque são amigos, ué. Mas o blog quer dizer por que eles, amigos, estão brigando por isso. E é mostrado que quem tá se movendo na floresta é um homem lagarto. E o blog fala que é melhor esquecer, eles não vão falar mesmo. E ele fala que realmente eles estão certos, está muito tarde, então ele vai dormir. E o blog percebe que tem uma manada, vários e vários homens lagarto correndo. E todo mundo, é claro, entra em guarda. Mas os homens lagarto, na verdade, ignoram eles. E um deles fala pra só ignorar e sair correndo, eles continuam perseguindo. E atrás dos homens lagarto estavam aquelas galinhas gordas correndo. Mas as galinhas gordas estavam correndo de uma coisa também. Estavam correndo do Prota e dos Ghouls querendo comer a proteína. E é explicado que o Hansol não percebeu, mas logo ele se tornou o topo da cadeia alimentar. Só que então, voltando um pouco no tempo, naquela manhã, quando ele saiu com os Ghouls, o Hansol pergunta se eles têm certeza que querem fazer isso, porque aquelas galinhas parecem ter mais músculos do que eles. Mas o Ghoul fala que tem certeza que são músculos falsos. E o Hansol pergunta de onde ele tirou isso. E isso se prova errado quando a galinha entra no meio de duas árvores pra tentar pegar uma minhoca e faz tanta força que consegue quebrar as duas árvores e pega a minhoca. Essa galinha aí tá no suco, filho. Os Ghouls veem isso, mas um deles se levanta, querendo desafiá-la. Então, ele vai na direção de duas árvores também e tenta levantar as duas com muita força, mas não consegue. E o Ghoul fala que vai tentar de novo depois de 1 minuto, mas o Prota fala que não, depois de 3. E o Hansol fala que ele tem que manter o pé um pouco mais firme no chão. O Ghoul fala que então, ok, vai tentar novamente. Ele se posiciona na frente das duas árvores, faz muita força com o peitoral, mas não funciona muito bem não. E o Hansol manda ele sair dali. E o Hansol pensa que como o supino é um exercício de multi-articulações, fica claro que é altamente eficiente. Até mesmo os músculos dele de contração rápida foram treinados com vários tipos de flexões. Por que eles não conseguem fazer isso? Então o Hansol olha para aquelas galinhas, elas estavam fazendo um negócio bem esquisito, se fortalecendo. Parecia que elas estavam se unindo. E o Hansol pergunta o que diabos é isso? E o Hansol fala que ele nem notou, mas as galinhas ficaram ainda mais fortes. E os Ghouls perguntam o que foi? E o Hansol fala que é culpa dele, que as galinhas conseguem fazer isso e eles não. E o Ghoul fala que é o quê? É uma postura errada? Qual parte do músculo ele tem que treinar a seguir? E o Hansol fala que não é isso exatamente. É que os músculos dele acostumaram com a rotina do Hansol. E o Hansol fala que eles têm que mudar a rotina a partir de agora. E pergunta por que tá todo mundo parado? Vamos se reunir em 5 filas. O Prota pergunta se todo mundo já se reuniu. E o Prota fala que aquelas cordas amarradas nas árvores são chamadas de máquinas de cabos. E fez isso especialmente para fazer umas mudanças na rotina deles. Então todos agradecem, aplaudindo. E o Prota fala que de agora em diante eles vão fazer um exercício chamado crucifixo, que vai aumentar os músculos do peitoral. Se fizerem esse exercício, vencerão facilmente aquelas galinhas otárias. E os Ghouls ficam bem animados com isso, falando que o Lorde deles sempre tem a resposta pra tudo. E batendo no peito, eles falam que o Hansol é o melhor. Mas o Hansol manda todo mundo se acalmar, que agora ele vai mostrar a execução. Então ele tira a camisa, pega as cordas, e ele pensa que o crucifixo é um exercício que estimula os músculos de dentro do peitoral e aumenta a capacidade muscular. E como só é eficaz quando feito com uma postura propulsora, é um daqueles exercícios que são difíceis para um iniciante. O Hansol fala que é difícil, então vai começar devagar. Primeiro passo, incline-se para baixo e dobre ligeiramente o joelho. Segundo, não estenda o braço completamente, exerça uma força sobre ele para que não se mova. Terceiro passo é ficar no centro da máquina e empurrar um pouco o peito, atravessando as cordas como um pássaro tentando voar com uma força consistente. Em quarto lugar, dependendo do ângulo e altura do cabo, a parte do músculo afetado pode mudar, e não deve usar aceleração causada pela força de rebote,
mas sim endurecer seu corpo e manter a postura. E o Han Solo fala que é essa a execução. Se tiverem alguma pergunta, podem perguntar. E ele fala que agora tá na vez deles, porque ele preparou um pouquinho em cada árvore. Daí os Gols vão animadões pra fazer o exercício. E o Han Solo pensa que esse tipo de iniciante na academia é tão fofinho. Então mais tarde, lá estavam os Gols fungando diante das galinhas. E um deles fala que depois de seguir as instruções de seu mestre, o peitoral de todos eles ficou ainda maior. E as galinhas, olhando para aquele peitoral mexendo, começam a ficar nervosa. Os olhos começam a tremer. Então as galinhas, de repente, começam a brilhar, como se estivessem se transformando em alguma coisa. E realmente elas mudam de aparência, elas parecem que ficam maiores. E o Han Solo pergunta por que elas ficaram maiores tão de repente assim. Mas os Gols partem para cima, dizendo que vão lidar com isso. E então começa a luta entre as galinhas e os Gols. Eu nunca achei que diria essa frase na minha vida. Só que essas galinhas realmente não estavam puras não, porque eram bem maiores que os Gols. E com o olho de águia nível 2, agora o Prota conseguia ver outro tipo de coisa. Ele viu que o valor proteico dessas galinhas agora era 132 quilos e que tinham 12% de gordura corporal. E uma delas consegue acabar com a raça de um Gol, arremessando ele pra cima. E o sistema diz que os Cox se empolgaram e evoluíram. E o sistema fala que se quiser parar as evoluções deles, tem que parar de empolgá-los mostrando os peitões. Enquanto isso, na Vila dos Gols, lá tava o Gulord aproveitando aquele clima bom. E ele pensa que finalmente está livre um dia. Mas então, de repente, ele sente bastante fome. E ele fala que até gosta do Han Solo, só que a comida que ele dá não é muito do agrado dele, sabe? E é por isso que hoje ele vai preparar pele de frango frita. Os ingredientes serão pele de frango, grão em pó, pó feito de frutas com aroma agradável, sal e óleo. Primeiramente ele corta a pele de fatia de frango em fatias bem fininhas. Depois ele coloca naquele mix de aromas. Depois ele faz uma mistura após colocando sal e as especiarias e dando uma boa mexida. O próximo passo é misturar o grão em pó. E agora vão espalhar todo aquele pozinho mágico por cima da pele do frango. E ele pensa que talvez com essa magia ele possa ganhar do Han Solo um dia. Então finalmente coloca pra fritar no óleo quente. E quando tiver douradinho já pode tirar. E é isso, pele de frango frito. Enquanto isso na floresta, a porradaria tava estancando ainda. Tava as galinhas em cima dos Gols, os Gols sendo arremessados pra longe. E um Gol fala que fortaleceu tanto seus músculos, mas ainda assim não consegue derrotar essas galinhas malditas. E eles ficam se perguntando se tem alguma coisa de errado com a postura deles. Mas um Gol fala que não é isso. Ele tá certo de que tem alguma coisa de errado com ele. Mas o Han Solo se aproxima e fala a verdade, o que tá acontecendo. A quantidade de esforço e intensidade de treino que teve é diferente daqueles frangos. Ele pensou que venceria as galinhas que esforçaram a vida toda, só se esforçando agora? E o Gol fala que entendeu. E o Han Solo fala que aqueles incríveis peitos de frango não são obtidos de um dia pro outro não. Mas também não é como se não existisse um jeito de vencê-los. E o Gol pergunta se eles realmente conseguem vencer? E o Han Solo fala que é só eles se lembrarem de como chegaram tão longe. E o Gol se pergunta, como assim? Bem, a jornada começou... Então eles se lembram daquele caminho que eles estavam fazendo de agachamentos. E o Han Solo pergunta se eles estão cansados e eles falam que não. O Han Solo fala que com certeza a mente deles ficou muito mais poderosa. Mas só porque se tornaram um pouco mais fortes não quer dizer que não tem fraquezas nenhuma. E o Han Solo fala que no planeta Terra, de onde ele veio, ele fazia agachamento com 500 quilos. E os Gols, é claro, ficam impressionados com isso. O Han Solo fala que em todo caso, eles precisam treinar as pernas para chegar nesse nível um dia. Assim poderão exercer mais força. Pode ser um meio cansativo, mas eles vão continuar com somente esse. Então eles continuam treinando o quadríceps fazendo esse caminho de agachamentos. E o Gol pensa que a fonte da força vem das pernas deles. E o Han Solo fala que finalmente perceberam. O Han Solo fala que eles se perderam no poder dos músculos do peito. Mas eles sabem o que acontece se usarem a parte inferior do corpo? Nisso o Gol já tava até de 4 se preparando igual uma besta. Então ele parte pra cima muito veloz. E o Han Solo fala que até agora eles foram muito bem. Agora tem que mostrar pra ele o esforço e a paixão que tem pela musculação. Então quando vão se confrontar novamente, a galinha de novo manda eles lá pra longe. E os Gols se perguntam o porquê disso. E eles saem voando por cima do Han Solo que não fala nada. E o Han Solo fala que é verdade, né? Eles usaram a parte inferior do corpo pra chegar até aqui agachando. E ele pensa que percebeu isso tarde demais, né? E as galinhas estavam lá comemorando a vitória, mas quando olham, o Prota tava lá de pé. E obviamente elas ficam muito bravas com ele e partem pra cima dele também. Mas o Prota simplesmente levanta uma mão. Enquanto as galinhas corriam na direção dele, elas simplesmente
param. Então elas começam a ver todo o filme da vida delas. O nascimento, enquanto eram pintinhos, enquanto eram grandes, quando cresceram e enfrentaram esse combate. Pra no fim virarem um frangão assado. E o Prota fala pro pessoal não ficar triste consigo mesmo. O que importa é que eles aumentaram a força deles. Eles têm que se encher de proteína hoje pra caçar amanhã. E todo mundo fala, sim senhor. Então ele vai brindar com a coxinha de frango. Todo mundo tem que falar, ganho de músculos. Só que o Prota fala que a pessoa que acabou de levantar a coxinha vai ter que fazer 300 flexões. E então no dia seguinte o Prota fala que eles estão longe de superá-lo nesse momento. E eles têm que ter certeza que vão se lembrar dos ensinamentos que ele está passando aqui. E os Ghouls perguntam se ele não vem junto na caçada. E o Prota fala que sim, mas vai terminar o treino dele primeiro. Os exercícios que ele passou são mais importantes do que qualquer luta. Então desejam boa sorte para o seu mestre e partem dali. Enquanto isso, o Prota fazendo o crucifixo com 2 pedras enormes. Ele fala que tá tão leve, ele devia ter trago o Gulord. Então mais tarde, os Ghouls estavam se preparando para a caçada. E eles falam que agora eles conseguem caçar essas galinhas. Mas se evoluírem, assim como aconteceu ontem, vai ser perigoso. E um pergunta se eles têm que recuar, e o outro fala que não exatamente. Só que o Hansol e o Gulord não disseram o que tinham que fazer exatamente para ganhar daqueles galos. E ele fala que mesmo os galos sendo fortes, o número de galos que o Hansol pegou sozinho foram 27. Então, ele quer superar esse número. Eles juntos têm que pegar 50. E o Ghoul de jaqueta fala que eles têm que se separar em times agora, em 3 times. E se algo perigoso acontecer, todos eles se reúnem para ganhar a luta. E o Ghoul com o crânio fala que isso é genial. Então o que tava na frente fala que já tá decidido. Agora irá começar a caçada. E todos eles partem correndo na direção dos galos. Enquanto isso, aquele trio de cavaleiros, eles estavam passando ao lado do esqueleto de um cocatris. E o blog fala que é enorme. E o Handard fala que o corpo não tem crânio. Então deve ter sido explodido por um ataque mágico de alta classe ou algo assim. E o blog fala que se uma pessoa consegue matar um cocatris dessa maneira, deve ser mais poderosa do que o grande mago Adum. Ele tem certeza de que eles têm que ficar em cargo disso, mas o Liper e o Handard falam que não vou deixar ele se machucar. Mas o blog fala que tem que focar na missão e não nele. Então de repente, eles escutam alguma coisa e sentem um tremor nesse local. E eles ficam em alerta, porque parece que tem alguma coisa aqui. E eram novamente aqueles galos correndo. E o Handard fala que são só galos, não tem problema nenhum aqui. Só que então os Ghouls aparecem coletando os galos. Até que o Ghoul percebe que tem humanos aqui. E o Liper fala pro Handard ficar com o blog, porque eles nunca viram um monstro assim. Mas o blog fala que não precisa de ajuda. E o Ghoul que tava na frente fala pra esperarem. Isso porque os humanos são violentos e gostam muito de matar. Eles não sabem o que vão fazer. É muito perigoso julgar tão bruscamente. Então nesse momento de silêncio onde todo mundo fica parado, de repente o Ghoul, líder do time 1, começa a sacudir os peitos dele. E o blog pergunta o que é isso? Ele tá usando uma habilidade? E o líder do time 1 fala pra chamarem o time 2 e 3. Eles vão ter vantagem em maior número. E é perguntado, ter músculos que se desenvolvem rápido é uma bênção ou uma maldição? E é explicado que o sinal dos Ghouls Bodybuilders para chamar seus aliados não apenas manda um sinal para os aliados, mas também provoca os galos. Então nesse momento eles começam sua evolução e novamente se tornam aquela forma mais poderosa. E o blog fala que são cocas, pelo que sabe, são mais poderosos do que um wyvern. Então os cocas partem pra cima dos Ghouls. E os Ghouls percebem que eles estão ferrados nessa situação agora. Só que então o líder do time 2 e 3 aparecem. E o líder do time 1 fica impressionado. E eles perguntam se não estão atrasados não, né? E o líder do time 1 fala que é claro que não. Então eles partem pra cima todos juntos. E o líder do time 1 fala que vai usar uma técnica secreta que aprendeu com o Hansol. Ele se lembra de quando aprendeu essa técnica. Ele tava lá fazendo supino, quase falhando. Só que o Hansol ajuda ele e fala pra tomar cuidado com a postura. Ele tá indo bem, só que com a postura certa, ele chega muito mais longe. E o Hansol pergunta pra ele se ele sabe o que fazer quando quer fazer supino, mas de forma segura. Então o Ghoul no presente pensa na técnica. A técnica secreta do fisiculturismo, versão Ghoul Builder. Supino com halteres improvisado. Então fazendo o movimento que faz pra usar os halteres, ele agarra a cara desses galos. E ele manda todo mundo juntar os músculos dos peitos que eles têm. Então eles com essa força simplesmente esmagam o rosto daqueles cocas. E o Ghoul fala para experimentarem o poder dos peitorais deles. E quando eles pressionam os peitos, todos os galos saem voando, explodindo. Parece uma cena de Power Ranger. E o Ghoul, líder do time 1, fala que se fizerem isso, vão vencer. Mas então, ele é pego desprevenido. E ele pensa que agora já era pra ele. E ele agradece aos outros pelo que fizeram por ele. O Ghoul já tava chorando porque seu aliado ia morrer ali. Só que então é explicado que 3 milissegundos é o tempo
para decidir se uma pessoa é boa ou não. E 486 segundos depois de se verem pela primeira vez, esse foi o tempo que os 3 espadachins levaram para se sentirem tocados pelos Go Builders. E lá estavam os espadachins, ajudando eles. Só que, também, nesse momento, o Randard percebe que deu merda, porque isso enfureceu os Cocos também. E lá estava um grande galo, pronto para acabar com a raça deles. E o blog pergunta o que diabos é isso? O blog fala que pelo tamanho dele, isso é praticamente um dragão. Enquanto essa grande criatura encarava eles com essa aura de imponência, é contada uma história sobre o primeiro dragão. O primeiro dragão tinha uma grande ânsia por fama. Porém, ele estava tão receoso que os futuros dragões iriam ultrapassar sua posição que ele fez uma decisão impulsiva. A decisão de repartir o seu poder. Foi dessa forma que a raça dos Cocatres e dos dragões foram criadas. E o Randard fala que ele não é exatamente um dragão, mas ele fala que ele é o suficiente para fazer o mestre deles os reconhecer. E tanto ele quanto o Leaper partem pra cima. E o Randard estava pronto para dividir o Cocatres ao meio. Enquanto o Hansol estava terminando o seu treino, mas estava meio decepcionado. Isso porque mesmo que o corpo dele de iniciante mude rapidamente, o aumento de volume dos gols está melhor que o dele. Mas ele pensa que, apesar que eles seguiram os passos dele muito bem, e ele fica bastante orgulhoso disso. E ele pensa que já se passaram 3 meses. De cara, parecia um bando de chorões. O Hansol teve que ensinar o processo passo a passo, como ensinar um bebê a andar. Eles tentaram desistir, mas foi apenas por um momento. Eles suportaram com toda a sua força e nenhum deles desistiu. Foram os corpos deles que desenvolveram, mas por que o Prota tá se sentindo tão bem? E ele fala que num momento como esses, ele sente muita falta do seu mestre. E o Prota pensa, pera aí, mas o meu mestre também não desapareceu mais ou menos quando tinha minha idade? Talvez, só que nesse momento ele é interrompido por um dos Gols, que fica meio confuso do porquê ele tá aqui. E o Gol fala que os galos evoluíram e todos eles estão em problemas agora. Talvez nesse ponto todos morram. E o Hansol manda calar a boca e só apontar para a direção que eles estão. E o Gol aponta, falando que é pra lá, aquele é o caminho. Então o sistema fica avisando cuidado, cuidado, cuidado pro Prota, porque a energia dele está superando a forma isolada de músculos contraídos. E pergunta se ele quer remover os músculos contráteis. E removendo, ele pergunta como ousa tocar nas crianças dele. Ele desativa os músculos contráteis dele e faz pernas enormes. Ele simplesmente racha o chão e faz o maior pulo de todos, como se fosse um foguete. Ele manda até o Gol que estava perto pra muito longe e fica no chão admirando pra onde ele tá indo, como se fosse uma estrela cadente. Enquanto isso, os 2 cavaleiros estavam lidando com aquele galo enorme. E o Leaper manda o Randard distrair ele. E o Randard fala que tudo bem. E ele usa a técnica secreta de espalhar areia. E ele fala pro Blog que tá na hora de correr, mas o Blog fala que ele deveria ter atacado. Agora o Leaper que vai ficar em perigo. E nesse momento, realmente é isso que acontece. O Leaper toma um porradão, mas ele dá um joinha e fala que o Randard fez um ótimo trabalho. Mas o Blog pergunta por que ele tá mandando um joinha. Eles têm que parar de se preocupar somente com o Blog e concentrar na missão. E o Randard fala, ô Leaper, o Blog tá se importando com a gente. Daí o Leaper dá um joinha todo ferrado. Só que enquanto isso, aquele grande galo não para e parte pra cima atacando. E o Randard fala que não podem ganhar, mesmo com seus melhores ataques, eles têm que fugir. Mas o Blog fala que já não é muito tarde para fugir, só que os Gols falam que é muito cedo para desistir ainda. Então, eles usam as técnicas secretas de Bodybuilder, a última técnica secreta, o conjunto auxiliar. Então, nesse momento, o galo atinge essa grande parede de Gols. E eles ficam falando para segurar bem. O Hansol daqui a pouco vai chegar, então eles têm que aguentar. Mas enquanto isso, o galo tá batendo muito forte e derruba todos os Gols. Eles estavam todos ferrados, mas estavam vivos. Mas infelizmente, aqueles galos não paravam. Então, quando foram atacar, alguma coisa muito pesada caiu em cima deles, como se fosse um meteoro. E o Gol fala que o Hansol chegou na hora certa. E falou que finalmente ele chegou. Mas quem sai da fumaça é o Gulord. E se perguntam por que ele tá aqui. Eles ficam meio confusos e enquanto isso, o Hansol tá caindo em outro lugar. Ele cai criando uma grande explosão. E ele fica parado, somente encarando. E fala que disseram a direção errada pra ele. E nesse momento, todos os galos obviamente se viram para o Gulord. Isso porque ele conseguiu matar um dos galos, mas os outros não. E ele pergunta pros galos se é tudo que eles podem fazer. E o Blog fala que aquele cara parece um Lord Gol. Ele é mais poderoso que os outros. E o Randard fala que aquele ataque à distância foi bem impressionante, na verdade. Mas um dos Gols fala pra só continuar olhando, porque aquele é o antigo chefe, o Gulord. E os galos ficam encarando meio confusos, ou talvez com medo, mas então depois passam a encará-lo de pertinho. E o Gulord pergunta o que os galos estão olhando. Eles acham mesmo que ele veio sem um plano? E os Gols ficam bem felizes que ele tem um plano. O que é? E o Gulord fala que vai dizer agora. Agora que tem a atenção de todos os galos, o Hansol pode chegar e acabar com eles. Daí ele ajoelha e fica rezando para que o Hansol apareça.
aparece. E os Ghouls ficam decepcionados com isso. E o Golord fica desesperado que o Han Solo não aparece. Então é explicado o que aconteceu 6 horas atrás, lá na vila dos Ghouls. O Golord estava se perguntando por que a equipe de caça estava demorando tanto. E a comida também acabou. Será que ele vai lá visitá-los? E ele fala que vai lá. Afinal, o Cockatrice está morto. Que perigo haveria? Só que então havia perigo. Então, 5 minutos antes do momento presente, o Golord escutou os gritos do pessoal que estava lutando. E o Golord perguntou como eles ousavam fazer isso com os subordinados. E ele fala que somente ele e o Han Solo podem fazer bullying com eles. Então, ele agarra uma grande pedra. Ele se lembra do ensinamento do Han Solo. Tome cuidado com o posicionamento dos seus glúteos. E o Golord se pergunta como que o Han Solo manteve tão bem o treinamento assim. Isso porque os bodybuilders são mais fracos do que o Golord? Ou talvez o conceito da lei da selva mudou? Não, na verdade tem um motivo específico. E o Han Solo tinha percebido que o peso tinha ficado mais leve. Isso porque o Golord não tinha outra escolha a não ser usar a habilidade para os pesos. O Han Solo mandava ele aumentar o peso de tudo toda hora. A habilidade dele chegou no nível máximo, sem ele nem perceber. Então nesse momento ele pega aquela pedra e diminui o peso dela para 1/10 do que é. Então facilmente consegue arremessá-la para muito alto. E quando estava bem acima dos pássaros desgraçados, ele aumentou o peso em 10 vezes. Isso simplesmente dizimou e matou de vez um daqueles galos. Mas no presente, o Golord não tem nenhum outro plano. Mas um dos Ghouls fala que o Golord conseguiu matar uma daquelas criaturas com somente um golpe. E se ele for tão forte quanto o Han Solo? E o Golord fala que realmente não é qualquer um que consegue fazer isso. Talvez ele tenha um talento natural, já que nasceu diferente dos outros Ghouls. Então ele chama todas essas galinhas cabeça de cocô para virem até ele, porque vai derrotar todas elas, só que ele toma uma bicadona e é arremessado lá pra puta que pariu. E os Ghouls falam que agora eles estão ferrados de verdade. E o blog já tava até se despedindo do Rendard, do Leaper, dizendo que nem sempre conseguia entrar nessas brincadeiras dele. Mas o Leaper fala que não estavam brincando. E o blog fala que eles continuam brincalhões, não é? E ele fala que pode fazer isso talvez na vida pós-morte. E ele pensa que pelo menos esse último momento da vida dele não é sozinho. Ele está com seus amigos. E os Ghouls falam que também irão. Eles vão usar todas as células musculares que têm para lutar contra eles. E todos eles pensam e agradecem ao seu mestre por treiná-los. O treinamento foi difícil, mas eles puderam ter um vislumbre de como é ser forte. Se houver uma próxima vida, mais uma vez, eles pedem que treine eles. Então, no horizonte, dava pra ouvir esse combate começar. Só que enquanto isso, ao fundo da floresta, lá estava o Golord arremessado numa pedra. E o Golord pede pro Han Solo salvar os subordinados deles. E parecia que ele realmente estava bem fraco nesse momento. Nessa hora, o Han Solo simplesmente ativa todas as habilidades que ele tem. Só que a habilidade dele de calma tenta controlar ele, fica tentando aparecer toda hora. Mas enquanto o combate rolava entre os Ghouls e os Galos, parecia que os Galos ignoraram os Ghouls completamente. Isso porque o Han Solo tava chamando a atenção de todos eles. E ele fala que os Ghouls já podem parar de lutar. E quando todos os Galos estavam concentrados nele, o Han Solo fala que está mais calmo do que nunca. Só que nesse momento, a habilidade de calma dele não conseguiu segurar o moleque. E a habilidade de calma dele vai ser removida do sistema por um dia. Enquanto os humanos e os Ghouls fogem daquele campo de batalha, aproveitando a distração do Han Solo, os Ghouls falam que essa vibração dos peitos só pode ter sido Han Solo. E o blog pergunta quem é esse Han Solo? Só que enquanto isso, nas costas do blog tava o Leaper todo vermelhinho. E o Ghoul fala que esse é o mestre e líder deles. Ao mesmo tempo, a pessoa que tem o tecido muscular mais sensível do que qualquer outra pessoa. E o Ghoul fala que é inútil falar em palavras. O blog tem que ver ele com os próprios olhos. Mas o outro Ghoul fala pra resumir pra ele logo, pelo amor de Deus. Ele fala então que basicamente o Han Solo é o Lord Ghoul deles. Mas o blog fala que não tá entendendo nada. Então, enquanto isso, o Han Solo estava encarando todos aqueles galos malditos. E quando eles estavam prestes a atacá-lo, ele com somente uma mão consegue acabar com a raça desse, dando um tapão no estômago dele. E essa foi a técnica do Alter de uma mão, que arremessou aquele galo na estratosfera. Então, nesse momento, os outros dois galos fazem um ataque combinado, indo pra cima e descendo um chutaço bem na direção do Han Solo. Mas então, quando os galos param no ar, percebem que deu merda. Isso porque o Brota tava fazendo negativa com o ombro pra malhar o trapézio. E ele simplesmente tava fazendo repetições com os galos. E isso deixa eles mais enfurecidos ainda, que começam a tentar chutá-lo. Só que nesse momento, ele faz levantamento de barra. E com muita facilidade, levanta aquela patinha do galo e parte como se fosse um foguete na direção da cabeça dele. E ele simplesmente já mete um chutão na cara do galo. E era um exercício para posterior de voador na polia. E esse
esse galo já toma uma e cai no chão, simplesmente morreu, enquanto os outros encaravam com muito medo. E o Han Solo fala que uma vez, os ancestrais dele disseram que você pode classificar o seu desenvolvimento muscular com base no grau de vibrações do seu peito. E ele fala pros galos que foi por isso que os trouxe aqui. Eles vieram para o lugar certo. Ele pode desenvolver os músculos deles com o próprio peito, mas eles podem fazer isso também? Então o Prota ativa o modo CrossFit e começa a fazer um burpee, só que nesse momento o galo que tava na frente ataca ele, mas simplesmente toma uma na cara. E o peso daquele golpe que ele tomou foi simplesmente infinito. E o Han Solo faz o balanço com o kettlebell pra cima. Então ele simplesmente move a terra. Ele faz uma alavanca com a própria terra, com o chão, mandando esses galos gigantes pro chão. E ele começa a fazer polichinelos com um tronco no ombro e começa a bater com esse tronco em todos os galos possíveis. E lá em cima, enquanto ele preparava outro golpe, ele faz a extensão de tríceps no cabo e arremessa tão forte aquele pedaço de tronco que mata o galo na mesma hora. Enquanto isso, o povo tava lá vendo tudo isso. E o blog se pergunta se esse é o Lord Go. E o blog fala que isso é a força de um humano. Ele tá mais pra um monstro. Nesse momento, o Han Solo tava fazendo rápidos movimentos com suas pernas, mas ele pensa que usou muito elas vindo pra cá e não pode perder mais tempo aqui. Ele não sabe por quanto tempo vai manter essa forma. E se ele desistir, ele se lembra do Gulord ajudando ele com o treino, usando a magia pra deixar mais pesado. E o Gulord falava que preferia morrer do que isso. Mas o Prota pensa que nunca mais vai poder encarar aquele Gulord que se ofereceu com tanta alegria e gentileza para ajudar com seu treinamento. Eu acho que não foi bem isso não, mas vamos deixar ele ali, né? E o Han Solo pensa que com um único e grande movimento tem que finalizar tudo isso. Então, com muita potência, ele faz o movimento do supino. Uma grande repetição. Nisso, os limites dos músculos dos peitos dele estavam completamente fora de controle. E o sistema avisa que 15% dos músculos dele foram recuperados. Mas o sistema também avisa que os membros inferiores não conseguem segurar o peso do corpo dele da parte superior. E, em consequência disso, as pernas dele estão ficando mais fracas. E ele tá sofrendo muito dano muscular naquela área superior. Só que então, nesse momento, ele recebe a ajuda de várias pessoas. E isso eram as pessoas que estavam no combate antes, dando suas forças para o Han Solo. E os Gols falam que ele consegue fazer uma repetição extra. E o Han Solo fala que é claro que consegue. Então, com uma grande repetição, como se fosse um foguete, ele sai explodindo tudo. Ele explode a floresta, os galos, tudo. E ele, enquanto isso, pensa que agradece imensamente pelos Gols. E ele fala que o exercício de hoje acabou. E o Han Solo fala que vai sentir falta do Gulord. E os Gols falam que é verdade. Antes do Han Solo, ele era um cara meio violento, mas depois ele ficou bonzinho. E o outro Gol fala que é verdade. Ele até matou aquele galo gigante. E o Han Solo pergunta, quem que vai ajudar ele agora, hein? Só que ouvindo isso, os Gols já começam a correr. E o Prota fala, ei, seus ingratos. Mas nesse momento, o Gulord se levanta, agradecendo pela ajuda. Daí todo mundo se vira. Ué, ele não tava morto? E o Gulord pergunta o que tem de errado. Ele só ficou nocauteado e tirou uma soneca. Então todos pulam pra abraçar ele. Só que isso é muito assustador, né? Porque agora, com esse abraço, talvez ele morra de verdade. E o Han Solo dá boas-vindas de volta para o Gulord. E fala que ele vai ter que tomar conta de todo mundo, hein? Enquanto isso, no Ducado de Urdo, o próprio Urdo tava falando que os cavaleiros disseram que aquele homem sozinho acabou com todos os Cocarizes. Foi a mesma pessoa que matou o Cocatriz? E o Liper fala que acha que sim. E o Conde Urdo pensa consigo mesmo. Um Lord Go que fez isso sozinho definitivamente é uma grande ameaça. Muitas pessoas só mostram suas verdadeiras cores depois. Ele tem que pensar calmamente como vai lidar com essa pessoa. Só que a general pergunta onde que tá o blog. E ambos chorando falam que isso é um assunto bem delicado. E um pouco mais cedo, o Prota tava analisando muito bem o corpo do blog, perguntando o que ele tava fazendo. E os cavaleiros ficaram atentos, perguntando se queriam machucar o blog. Mas o Prota fala que o blog tem uma ótima postura, olha só. Mas os cavaleiros ficam bravos, dizendo que ele está tratando o blog como se fosse um objeto. Enquanto eles estavam prestes a atacar o Prota, ele nem se importou. E o Han Solo pergunta se o blog quer ficar mais forte. E o blog fala que não é esse o ponto no momento, ele tá sendo atacado. Só que o Han Solo simplesmente segura as espadas com uma mão. No caso, uma mão em cada. E o Han Solo pergunta se o blog nunca conseguiu lutar, não é? Se ele quiser, pode fazer uns exercícios com ele. E o blog pergunta, exercícios? E no presente, o Liper fala que não tiveram outra escolha a não ser deixar o blog para trás. E pede para a mestra dele salvar o blog daqueles monstros. E o Conde fala que não sabe que tipo de exercício eles vão fazer. Pode ser magia negra. E ele fala que se sente mal pelo blog ter sido capturado, mas talvez não consigam buscá-lo agora. E ele fala que a
General também não é uma pessoa tão irresponsável assim. Mas a General fala que vai ensinar uma lição pra esses dois agora. Eles têm que se preparar para o combate. E o Conde fala por que ela tá agindo assim. Mas a General pergunta por que eles não estão mexendo essas bundas. E o Conde nem ousa falar mais nada. E a General fala que cruzaram os limites, tocando no aluno dela. E ela fala que vai todo mundo salvar o blog. Então, enquanto isso, lá no vilarejo Gol, o Han Sol fala que tem um novo recruta ali. E fala pra todo mundo começar com agachamentos dessa vez, hein? E o blog pergunta o que é um agachamento. E o Han Sol chama ele pra ensinar. Ele fala que é um exercício pra fazer os músculos de baixo crescerem. E o blog vai fazendo o movimento e o Han Sol pergunta se ele tá cansado, se quer sentar. E ele fala que não, esse movimento tá todo errado. Ele só tá sentando e levantando, não é assim. Ele tem que focar o peso nas coxas dele, entendeu? Abrir um pouco mais as pernas, fazer um movimento com as mãos, prender bem, colocar na altura do ombro, e então descer colocando o peso nas coxas e se levantando. O Han Sol fala que isso é um agachamento. E depois que o blog faz, o Han Sol fala que foi ótimo pra primeira vez, na verdade. E pergunta se ele já fez exercícios em algum lugar. E o blog fala que sim, ele já tentou aprender esgrima. O Han Sol fala então pra continuar fazendo os agachamentos. E fala pra não tirar a pressão do abdômen, hein? Só que enquanto isso, o Han Sol vai pegando um peso e ele avisa pro blog que tá pesado, mas ele aceita. E quando ele solta o peso, o blog quase que não aguenta. Mas o Han Sol fala que ele consegue só manter a postura e fazer o agachamento. E ele consegue fazer o agachamento com o peso. Então os Gols ficam impressionados e começam a aplaudir o blog, torcer por ele. Uhul! E o Han Sol pensa que o blog conseguiu fazer com esse peso e manteve a postura. Esse cara é bom. E se os olhos do Han Sol não estiverem enganados, o blog é um ótimo powerlifter. E o Han Sol pergunta pro blog se ele veio até aqui para ficar mais forte, não foi? E o blog fala que sim, ele quer ser mais poderoso, assim como seus amigos são. E o Han Sol fala que infelizmente ele não vai ser forte como seus amigos. O blog pergunta se é verdade. Pra ser honesto, ele não esperava na verdade. Até porque os outros dois são gênios. Mas ele ainda quer ficar um pouquinho mais forte. E o Han Sol pergunta do que ele tá falando. Ele vai ficar ainda mais forte que os amigos dele. É isso que ele quis dizer. Forte o suficiente para proteger os seus amigos. E o Han Sol fala que o blog tem um grande talento dentro dele. E o blog fica emocionado, dizendo que essa é a primeira vez que alguém fala que ele tem um talento. E o Han Sol fala pra ele não chorar, porque chorar perde músculos. E nesse momento, por fazer mais uma motivação, o sistema fala que a habilidade de olho de águia dele evoluiu para o nível 3. É isso dessa obra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam no canal. Não se esqueçam, porque é muito importante. Quem comentar bombado vai receber coraçãozinho. Vejo vocês na próxima. Falou!